Os prestadores de serviços no Brasil têm, via de regra, duas opções para exercer suas atividades de maneira legal. O primeiro é permanecer na pessoa física mesmo como autônomo, ou então abrir uma empresa. Nessa primeira opção estão envolvidos o recolhimento de impostos relacionados à própria pessoa física. E na segunda opção é necessário registrar então o CNPJ e recolher os impostos através dela. E hoje nós vamos falar sobre ser autônomo ou abrir uma empresa. Qual a melhor opção para você? Essa decisão deve ser tomada levando em conta todas as vantagens e desvantagens em cada um dos regimes tributários, o tipo de atividade que você exerce e também o seu faturamento mensal. Muitas vezes, tentando diminuir a carga tributária, as pessoas optam por exercer suas atividades como autônomas, mas isso nem sempre é verdade e pode acabar gerando mais encargos do que teria caso tivesse aberto uma empresa. É preciso verificar todos os detalhes dos regimes tributários, caso a caso, para poder escolher a melhor opção. Então o caso deve ser analisado de acordo com suas particularidades e também, claro, de acordo aí com o objetivo de cada empreendedor. Mas para que você possa tomar a melhor decisão, vamos colocar aqui algumas características de cada um dos modelos de empreendedorismo, começando aí pelas vantagens e desvantagens de ser autônomo. Em primeiro lugar, então, é preciso estar aí ciente, que o profissional opta por exercer suas atividades como autônomo, precisa dedicar aí bastante atenção ao planejamento financeiro de suas atividades, pois diferente aí dos regimes tributários mais simplificados, que costumam reunir em poucas guias os impostos devidos, o autônomo deve então calcular por conta própria quais impostos devem ser recolhidos e quanto estará pagando de tributação. Vamos falar um pouquinho sobre a inscrição municipal, o Imposto sobre Serviço, o ISS. De início, então, para regularizar a sua atividade profissional, o empreendedor autônomo deve realizar a sua inscrição municipal juntamente à prefeitura de sua cidade. Lá eles vão explicar melhor como funciona e aí você vai fazer o recolhimento do Imposto sobre o Serviço, o ISS. De acordo aí com as regras estabelecidas pela sua prefeitura, os autônomos que exercem atividades específicas, como médicos, veterinários, cabeleireiros e outros, tem direito à isenção do ISS, mas aí depende, é claro, da legislação municipal de cada um e dos impostos referentes à sua ocupação. Prestadores de serviços autônomos devem recolher mensalmente também o imposto de renda. Aqui a grande desvantagem é que o valor do imposto de renda segue a tabela progressiva de acordo com a renda da pessoa, variando aí então de 15% até 27,5%. Os responsáveis por recolher o imposto de renda e fornecer o informe de rendimentos no início do ano são as empresas que contratam serviços de profissionais autônomos. Isso então vai possibilitar aí o preenchimento da declaração de ajuste anual por parte do trabalhador. A empresa contratante também tem que pagar 20% sobre o INSS do rendimento pago ao profissional, o que pode aí onerar as empresas e que elas deem preferências para pessoas que tenham CNPJ ao invés dos autônomos, o que certamente configura como uma das grandes desvantagens em relação aos profissionais autônomos. O caso muda quando o profissional autônomo fornece serviço a pessoas físicas. Nesse caso, é dele mesmo a responsabilidade de recolher o imposto de renda, recolhido então por meio do lançamento mensal dos ganhos no programa do Carnê-Leão. O valor é referente aos rendimentos obtidos como pessoa física, depois de descontada a contribuição do INSS e as deduções cabíveis. A Receita Federal calcula o imposto de renda e emite a guia para o recolhimento, que é chamado de DARF, assim tornando mais uma coisa para o autônomo se preocupar e não esquecer para não pagar multas e juros. E a contribuição para o INSS? Para garantir então os benefícios como aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade e outros benefícios, os profissionais que trabalham como pessoa física, ou seja, os autônomos, têm o dever de se inscrever na Previdência Social e fazer então a sua contribuição para o INSS. O valor da contribuição deve ser de 11% sobre o salário mínimo e de 20% quando ultrapassar esse valor. O carnê para recolhimento do INSS é obtido no site da Receita Federal. Também é importante falarmos um pouco sobre o livro caixa. Como profissional autônomo, é possível deduzir os ganhos gastos com despesas relativas à ocupação profissional, como por exemplo as contas de aluguel, energia elétrica, telefone, água e outras. Além disso, quem trabalha em casa pode reduzir 1/5 das despesas residenciais no imposto de renda. Essas são certamente grandes vantagens. Mantendo aí os comprovantes em dia, esses custos podem ser deduzidos no livro caixa mensalmente e lançados então no Carnê-Leão. Claro que falando aí então para quem presta serviço para pessoa física, ou na hora aí de preencher a sua declaração de ajuste anual
para quem então recebe apenas por PJs. E quais então as vantagens e desvantagens agora então de se abrir uma empresa? Em casos específicos, atuar como autônomo pode significar recolher mais impostos e também pode ser compensatório, então, abrir uma empresa. Geralmente, se o rendimento mensal do profissional for maior do que 5 mil, é mais vantajoso atuar como uma pessoa jurídica. Mas, claro, é necessário fazer os cálculos de cada um. Para quem abre um negócio, tem CNPJ e emite notas fiscais, o recolhimento de imposto funciona de modo diferente. A taxa de tributação nesse caso é menor, variando aí de 8% a 15%. Se sua atividade, então, for compatível com o MEI, por exemplo, e o seu faturamento for em torno aí de 80 mil por ano, essa pode ser uma melhor opção para você. O MEI tem algumas isenções e aí você consegue então pagar um valor fixo mensal de acordo com a sua ocupação. E o MEI também tem acesso aos benefícios do INSS, o que é uma grande vantagem. Porém, se passar esse limite de faturamento anual, não são todas as atividades que se enquadram como MEI. Além de você ter que conservar a atividade e o seu faturamento, é preciso também verificar de que modo o negócio está regularizado e também qual aí o aspecto societário referente ao exercício profissional em questão. Ou seja, se você vai precisar ter sócios ou não. Esses são fatores essenciais na hora de escolher a forma correta de formalização da sua empresa. Entre as vantagens de se ter um CNPJ é a confiança transmitida aos seus parceiros e fornecedores e também clientes. Ter um CNPJ aí em mãos transmite a sensação de profissionalismo e segurança ao comprador ou ao contratante. Muitas empresas não fecham negócios com empreendedores que não possuem CNPJ, por exemplo, para poder firmar o seu contrato. Assim, ter um CNPJ amplia suas perspectivas de mercado e diminui a possibilidade de perder clientes. Portadores de CNPJ também têm acesso facilitado à linha de créditos e melhores condições em empréstimos na captação de recursos. Outra vantagem é que sua conta pessoa jurídica pode se disponibilizar diversas formas de pagamento para os seus clientes. Ou seja, o banco pode disponibilizar boletos, cartões de débitos e créditos, parcelamentos. Mas falando agora então de algumas desvantagens de ter o CNPJ, uma das principais com certeza é o alto nível de responsabilidade. O empreendedor deve estar preparado, principalmente na parte administrativa e financeira. Também é preciso estar ciente das parcerias e contratos firmados. Uma pequena falha ou equívoco, ou até mesmo má fé por parte de terceiros, podem levar a problemas jurídicos sérios e altos níveis de estresse. Mas claro, na pessoa física isso também pode acontecer e isso pode te prejudicar ainda mais. Bom, escolher aí entre ser autônomo ou pessoa jurídica realmente não é uma tarefa fácil e a nossa equipe está aqui para poder te ajudar a tomar a melhor decisão. Entre em contato no WhatsApp, no nosso chat ou nos nossos telefones, que a nossa equipe vai te auxiliar em cada um desses processos, analisando o caso da sua empresa, analisando a sua atividade, para que possamos te indicar o melhor caminho. Então é isso, pessoal. Curta o nosso vídeo se te ajudou, se inscreva no nosso canal para mais vídeos aí informativos sobre a sua empresa e nos vemos no nosso próximo vídeo.